pessoal! Hoje nós vamos para a nossa aula de correção das atividades sobre concordância verbal. Então, vamos seguir os slides aqui para seguir bem certinho, certo? Então, vamos lá. Gabarito, então. 1. Alternativa D. Faz, havia e existem. O verbo fazer em pessoal, que indica tempo, sempre é conjugado na terceira pessoa do singular faz anos. Nós vamos ter todas as respostas que veremos agora aqui, nós teremos um comentário. A prof pede que, em seguida desses comentários que a prof vai ler junto com vocês, que vocês continuem fazendo essa leitura, continuem estudando, tá? Nessas leituras aqui dessas respostas, que ajuda bastante também a entender o porquê que vocês escolheram uma ou outra, tá? O mesmo acontece com o verbo haver em pessoal, que indica tempo ou que tem o sentido de existir. Havia, existia neste local, árvores e flores. O verbo existir, por sua vez, não é impessoal. Por esse motivo, ele deve concordar com o sujeito. Só existem ervas daninhas. Muito bem, agora nós vamos para a questão 2. Na questão 2 diz o seguinte: tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Eis a questão, a forma verbal está errada. Então, nós vamos ver qual alternativa que é e fazer a correção. Muito bem, então ali no caso da nossa questão 2 é a alternativa C. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Correção: falta aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. O verbo deve concordar com o sujeito. É mais fácil se mudarmos a ordem da oração. Falta uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos aos países subdesenvolvidos. Ok, muito bem. Feita essa correção, vamos para a terceira questão. Na terceira questão, a alternativa correta é a alternativa D. Comenta-se, mantiver, repuser, haverá, intervierem. A partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Comenta-se. O verbo manter está na terceira pessoa do singular, o futuro do subjuntivo, cuja forma é mantiver, se o governo mantiver. O mesmo acontece com o verbo repor, que na terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo fica repuser, se o empresariado não repuser. O verbo haver, impessoal, neste caso, com o sentido de existir, sempre conjugado na terceira pessoa do singular, haverá sérios problemas. O verbo intervir está na terceira pessoa do plural do futuro do subjuntivo, cuja forma é intervierem quando os sindicatos intervierem. Lembrem que o subjuntivo é aquele modo que nos indica incerteza, uma dúvida que nós vimos lá no sexto ano. Lembrem disso, tá? Muito bem, e continuem fazendo a leitura e estudando. Na alternativa 4, letra A, leva, existe e torna. O verbo está concordando com o sujeito, a ocorrência leva. O verbo existir também deve concordar com o sujeito, uma relação profunda existe. O mesmo acontece com o verbo tornar, concorda com o sujeito, uma relação profunda que torna. Quinta questão. Na letra A, fizessem, está na terceira pessoa do plural, do pretérito imperfeito do subjuntivo. O prof já comentou com vocês sobre o modo subjuntivo, aquele modo que nos indica incerteza. Depois a letra B vem transpuser, terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Depois vem transpusesse, terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo. Depois detiver, que também é terceira pessoa do singular, futuro do subjuntivo, e vá, que é a terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Lembrem que o modo indicativo é aquele modo que nos indica certeza e o subjuntivo é aquele que nos indica dúvida, incerteza, tá? Podem fazer pesquisas sobre conjugação no indicativo, no modo subjuntivo. Procurem essas conjugações para vocês entenderem um pouquinho melhor as concordâncias, ok? Podem fazer essa pesquisa sem medo e com muita vontade. 6. Alternativa D.
Podemos ter conversas literárias, que é aquela questão da tirinha, né? Nós podemos é a forma correta para a primeira pessoa do plural do verbo poder no pretérito perfeito. 7. Alternativa A. Faz, houvesse, existiriam. O verbo fazer impessoal, que indica tempo, sempre é conjugado na terceira pessoa do singular. Faz anos. O mesmo acontece com o verbo haver impessoal, que indica tempo ou tem o sentido de existir. Se não houvesse medos, o verbo existir, por sua vez, não é impessoal. Por esse motivo, ele deve concordar com o sujeito como existiriam esperanças. Como existiriam esperanças. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham acertado bastante as alternativas, que tenha corrido tudo bem. Logo teremos mais aulas pela frente aí, né? E aí tiraremos mais dúvidas. Beijos, fiquem com Deus e estudem bastante. Até mais!